Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês, ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor, está orando pela sua vida. Irmãos, Deus, Ele falou algo comigo, eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero falar para você que tem promessas de Deus. Eu acredito que muitos de vocês têm promessas de Deus para sua vida. Mas sabe, irmãos, a gente acha que a promessa de Deus, ela só vai se concretizar se nós fizermos tudo certo, se a gente não errar, se a gente não pecar. Aí sim Deus ele concretiza as promessas dele na nossa vida. Nós temos uma ideia de que a promessa que Deus ele nos deu, ela só vai se cumprir se nós andarmos totalmente em integridade, se a gente não cometer nenhum erro, nenhuma falha. Mas, irmãos, as coisas não acontecem dessa forma. Talvez, irmãos, você seja um cristão, talvez você já entregou a sua vida para Deus e agora está trilhando os caminhos do Senhor, mas no decorrer da caminhada você cometeu algumas falhas, você cometeu alguns erros e talvez você ache que a promessa que Deus ele fez a você, ela não vai se cumprir por conta desses erros que você cometeu no meio do caminho. E talvez mesmo você pedindo perdão a Deus, mesmo você já se arrependendo, você ainda acredita que as promessas elas não vão se cumprir por conta daquele erro que você cometeu lá no passado. Mas meu querido ouvinte, deixa eu te falar uma coisa nesta manhã. Deus, ele já contava com o seu erro. Deus, ele já sabia que você no meio do caminho iria tropeçar, iria falhar. Mas Deus, irmãos, ele não abortou o plano que ele tem para a sua vida. Deus, ele não cancelou a promessa que ele fez a você por conta do seu erro. Irmãos, a gente vê na Bíblia que Abraão, o homem chamado o pai da fé, o homem que recebeu o título de amigo de Deus, a gente vê que Deus, irmãos, ele fez promessas para Abraão. E no decorrer, irmãos, do caminho, Abraão, ele cometeu alguns erros. Não foram somente um, irmãos, mas Abraão cometeu vários erros no meio do caminho. Mas isso, irmãos, não anulou a promessa que Deus tinha para Abraão. Abraão, ele não deixou de receber as promessas de Deus, porque ele errou no meio do caminho. Não, irmãos, as promessas de Deus continuaram na vida de Abraão. Mesmo ele errando, mesmo ele falhando. É claro, irmãos, que você tem que se arrepender. Você tem que consertar o erro que você cometeu. Você precisa se arrepender. Mas talvez você já se arrependeu. Você já pediu perdão a Deus. Você já resolveu esse problema. Mas mesmo assim, é um pensamento constante na sua mente de que agora já está tudo acabado. Deus ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida, porque eu cometi aquele erro. Eu estou falando, irmãos, talvez para pessoas que Deus deu a esta pessoa uma promessa de que essa pessoa seria o pilar da família dela, que seria uma estrutura no meio da sua parentela. E talvez, irmãos, você discutiu com alguns dos seus parentes, você teve ali uma discussão, uma briga, e agora você acha que os planos de Deus, que Deus ele não vai te fazer mais pilar da sua família, que Deus, por meio de você, ele não vai mais salvar a sua família. Eu falo isso, irmãos, porque é um exemplo e eu já vi isso acontecer. Ou talvez Deus, ele prometeu a você o ministério. Deus usou profetas para falar que você iria ser um pastor, um missionário, um pregador do evangelho. Mas no meio do caminho você acabou se afastando. Você parou de ir à igreja, você parou de servir a Deus e você acha que essa promessa ela não está mais valendo. Irmãos, as promessas de Deus, ela não tem prazo de validade. As promessas de Deus, irmãos, elas ainda estão de pé. Por mais que você se afastou, Deus, ele ainda, irmãos, ele tem um plano para você. O plano que ele fez para sua vida há muito tempo atrás, ele ainda está de pé. Não é porque, irmãos, você errou que Deus ele pegou o projeto que ele tinha na sua vida, amassou e jogou fora. Não. Deus, irmãos, ele ainda quer concretizar os planos que ele fez na sua vida. Eu quero ler, irmãos, com você uma passagem, exatamente, irmãos, a passagem de Abraão, quando Deus
ele fala com Abraão que faria dele uma grande nação. Acompanhe comigo, irmãos, essa passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, irmãos, a promessa linda que Deus ele fez para Abraão. Abraão, ele seria pai de multidões. Essa foi a promessa que Deus ele fez a Abraão. E mesmo Abraão já sendo velho, e mesmo também a sua esposa sendo de idade avançada, e além de tudo, irmãos, ela ainda era estéril. Ou seja, mas as promessas de Deus ela estava de pé. Só que Deus, irmãos, ele fala para Abraão o seguinte: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Só que Abraão, irmãos, ele não fez exatamente como Deus ele disse. Ele saiu sim da tua terra, só que ele levou consigo um parente, o seu sobrinho Ló. Ele foi com Abraão, mas Deus falou para Abraão ir sozinho. Ou seja, Abraão ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele obedeceu em partes. Ele saiu da terra como Deus falou, mas ele levou consigo o sobrinho. Mas só que Deus ele falou para Abraão ir sozinho. E esse, irmãos, foi o primeiro erro de Abraão. Só que a promessa, irmãos, ela ainda estava de pé. Deus ele não desfez a promessa porque Abraão ele obedeceu pela metade, não. A promessa ainda estava de pé. E depois disso, irmãos, Abraão ele cometeu outro erro. Ele falou para sua esposa Sara, quando ele chegou na terra do Egito, ele falou para sua esposa Sara mentir. Ele mandou Sara dizer aos egípcios que ele era o seu irmão, sendo que Abraão era casado com Sara. Abraão ele estava com medo de ser morto nas mãos dos egípcios, e depois que ele fosse morto, os egípcios tomassem a esposa de Abraão para eles. Então, irmãos, esse foi o segundo erro de Abraão. E ainda, irmãos, tem aquele terceiro erro que Abraão ele comete ao se deitar com a serva de Sara, Agar. Sara, irmãos, ela viu que a promessa ela estava demorando, então ela resolveu ajudar Deus. Ajudar entre aspas, porque, na verdade, ela estava atrapalhando os planos de Deus. Sara, ela fala com Abraão se deitar com sua serva, para que dessa forma a promessa de Deus se cumprisse. Só que, irmãos, a promessa que Deus ele fez a Abraão foi que ele teria um filho com a sua esposa Sara. E esse, irmãos, foi o terceiro erro de Abraão. Então, irmãos, você vê que Abraão ele errou muitas vezes. Mesmo depois de Deus liberar a promessa sobre a vida dele, Abraão, irmãos, ele errou, ele falhou, ele caiu. Mas a promessa, irmãos, continuou de pé. Deus, irmãos, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E Deus, irmãos, fez o plano já contando com os erros de Abraão. Da mesma forma, irmãos, Deus, ele fez a promessa na sua vida, já vendo os erros que você cometeria no meio do caminho. Mas não pense, irmãos, que Deus, ele abortou os planos que ele tinha para a sua vida, porque você errou, porque você falhou, porque no meio da caminhada você desistiu. Não, irmãos, as promessas, elas ainda estão de pé na sua vida. Amém? Você crê nessa mensagem? Deus, nessa manhã, ele quer restituir a sua esperança. Deus, ele quer você fazer acreditar novamente nas promessas que ele fez na sua vida. Amém, irmãos? Nós vamos orar aqui neste momento. Os planos de Deus, irmãos, ainda estão de pé. Ore, peça a Deus para te ajudar a alcançar o plano que ele tem para você. Porque, irmãos, é só com a ajuda dele que nós vamos conseguir chegar no nosso destino. Amém? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós entramos aqui na tua presença, eu juntamente com este ouvinte, e primeiramente, ó Deus, nós pedimos perdão, porque quantas vezes, ó Pai, nós falhamos, quantas vezes nós erramos. Ó Deus, eu oro também por esse irmão que acha que as promessas, elas foram canceladas. As promessas que o Senhor fez na vida deste ouvinte foram canceladas porque ele errou, porque ele caiu, porque ele acabou cometendo um pecado no meio da caminhada. Ó Deus, nós sabemos que a promessa do Senhor, como foi dito nesta manhã, elas ainda estão de pé.
Assim, ó Deus, como o Senhor fez na vida de Abraão, e mesmo Abraão cometendo alguns erros que poderiam anular a promessa, o Senhor não permitiu com que isso acontecesse. O Senhor Deus já sabia dos erros que Abraão cometeria. E o Senhor fez a promessa a Abraão já sabendo daquilo que iria acontecer. Assim, ó Deus, também na vida deste ouvinte. Este ouvinte, ó Deus, que tem a promessa do Senhor e cometeram erros, mas o Senhor, ó Deus, nós sabemos que não foi pego de surpresa. O Senhor, Deus, já sabia que isso ia acontecer e o Senhor fez a promessa já contando com o erro desse irmão. Ó Deus, mas nós estamos arrependidos. Ó Deus, talvez esse irmão já se arrependeu, mas ainda assim, ó Deus, uma constante culpa que está na mente deste ouvinte. Mas eu peço a Ti, ó Deus, neste momento, tira todo o sentimento de culpa, todo sentimento, ó Deus, de frustração. Renova, ó Deus, a promessa que o Senhor fez na vida deste irmão e faça ele entender, faça ele compreender que as promessas ainda estão de pé, que por mais que esse irmão tenha desistido no meio do caminho, mas o Senhor não desistiu da promessa que o Senhor fez a ele. E que os erros que esse ouvinte cometeu, que venha servir, ó Deus, de escada para ele poder chegar no destino que o Senhor quer. Que os erros venham ser um aprendizado para este irmão poder chegar na promessa que o Senhor fez a ele. Essa é a oração que eu faço, ó Deus, neste momento, pela vida deste ouvinte. E desde já, ó Deus, eu te agradeço, crendo que o Senhor irá concretizar o milagre e a vitória na vida desse irmão. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Irmãos, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ajude esse canal a crescer. Também, irmãos, deixe o seu gostei para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.